Fala você que está aqui comigo e quer aprender mais sobre o modelo cognitivo comportamental e sobre a conceituação cognitiva. Eu vou fazer uma revisão geral aqui com você. Como é que a gente pode utilizar e qual é a função e a utilidade de um modelo cognitivo, de um modelo teórico, no atendimento a pessoas com algum tipo de sofrimento mental no contexto da terapia. Vou falar especificamente aqui sobre a introdução à conceituação cognitiva, que é a base teórica do modelo cognitivo comportamental. Se interessou, vamos juntos aqui. Como é que vai ser a nossa agenda aqui hoje? Primeiro, eu vou estar trazendo a definição do que é a conceituação cognitiva. Depois, eu vou estar trazendo um modelo simplificado de como utilizar esse modelo da conceituação cognitiva na sua prática clínica e depois quais são esses elementos chaves. E aí eu começo trazendo com esse questionamento aqui para você. Muitas vezes, quando a gente vai fazer algum tipo de atendimento psicoterápico, o paciente ele vai tentar relatar uma situação. E aí, muitas vezes, você vai se perguntar: o que eu vou fazer a partir disso? E aí onde vem toda a diferença quando a gente fala de uma psicoterapia. O que você precisa ter ali é uma escuta qualificada. Porque a escuta que você vai ter ali é diferente da escuta de um amigo, de um parente, que por algum motivo chega para conversar com você. Naquele momento ali você é um profissional e você precisa tentar direcionar, entender, visualizar aquele problema dentro de algum referencial teórico, dentro de algum modelo teórico, que é o que vai fazer você conseguir estabelecer as relações entre os eventos, entre os motivos, os possíveis motivos que fez a pessoa se comportar do jeito que se comportou e o que impede ela de alcançar as mudanças que ela gostaria. E para isso, muitas vezes, vai ser necessário a gente ter esse modelo teórico bem consolidado para a gente poder direcionar as intervenções adequadas para aquele tipo de problema. E isso, é claro, sem perder o vínculo, sem perder a empatia, sem perder a validação que você precisa ter para aquele paciente, porque isso é fundamental no processo de mudança de psicoterapia, né? no processo de mudança psicoterápica. Então vamos continuar aqui. Então, o que é a definição de conceituação cognitiva? Tá? Depois eu vou colocar as referências, tá aqui na descrição do vídeo, depois você pode ver. Se refere ao processo de formulação e compreensão dos problemas do paciente dentro de uma estrutura específica, mais ou menos como eu já falei para você. Então, se você quer trabalhar a partir da referencial da análise do comportamento, você vai trabalhar a partir desse referencial, a partir de regulação emocional, a partir de terapia de aceitação e compromisso, terapia focada na compaixão, terapia cognitivo comportamental, independente do modelo teórico que você vai utilizar, muitas vezes você vai ter uma forma de interpretação daqueles problemas. E é isso que você precisa estar dominando para poder dar conta, para poder entender melhor tudo que vai estar acontecendo ali no setting clínico. E para isso, muitas vezes, você vai estar presente desde o primeiro encontro. Você, a partir do momento que o paciente começar a falar, o cliente começar a falar, você já vai ouvir muito mais tentando entender a estrutura da fala dele, como aquilo ali se relaciona e como talvez teve um impacto, do que escutar necessariamente o conteúdo. O conteúdo é importante, claro, mas é fundamental que você vá tentando entender as estruturas que fizeram com que a pessoa se comportasse daquela maneira e o que é que está impedindo muitas vezes dela mudar. E isso vai sendo aperfeiçoado ao longo do processo terapêutico, porque cada vez mais você vai tendo mais informações sobre o paciente, você vai tendo mais informações sobre a relação entre os eventos, que vai ser fundamental para você poder entender o que está acontecendo ali no atendimento dentro de um modelo psicoterápico. Então, aqui eu vou trazer, por exemplo, um modelo simplificado, né, que a gente pode ver aqui, por exemplo. Então, veja, muitas vezes vai ser importante que você identifique junto com seu paciente qual foi a situação que desencadeou aquele problema, tá? Então, por exemplo, o que desencadeou aquele problema foi uma vez que aquele paciente recebeu uma crítica no trabalho. Pode ser um acidente, pode ser o uso de alguma substância, o uso de alguma droga, pode ser um conjuntos também, não necessariamente um, mas muitas vezes pode ser mais de um também. Mas é importante que muitas vezes você tente ir mapeando uma situação, um problema que muitas vezes foi marcante.
E a partir disso, você vai tentar entender, veja, a partir dessa situação marcante, que tipo de crença, tem inclusive uma outra aula aqui no canal que fala como é que as crenças são formadas, né? Que tipo de crenças, que tipo de pensamentos começaram a passar na sua cabeça quando você começou a ter essa crítica, quando você recebeu essa crítica no trabalho? Ah, começou a vir a crítica de que eu não sou suficiente. Eu fiz uma apresentação, eu tentei liderar um projeto e eu não consegui, né? Não consegui, não dei conta por diversos motivos que estavam além da minha vontade, e aí por isso eu fui retirado da minha função, e aí a partir desse momento eu comecei a achar que eu não era bom o suficiente. Em outros momentos eu já até me sentia bom, mas a partir desse momento ficou muito difícil. Então muitas vezes vai ser importante que você faça esse mapeamento. O que é que passou na cabeça da pessoa? Depois vai ser importante também você fazer esse mapeamento de como é que você se sentiu naquele momento, que tipo de emoção começou a surgir, inútil, ansioso. Lembre-se que as nossas emoções têm uma função adaptativa importante no nosso dia a dia. A gente tem uma outra aula aqui no nosso canal que fala também sobre as emoções. O que que você sentiu no seu corpo quando isso aconteceu, né? Você sentiu sem apetite, cansado? E qual foi o comportamento que você teve? É muito comum em situações assim, ou em situações posteriores a essa situação que muitas vezes desencadeou o problema, que a pessoa evite aquela situação. E isso é muito comum, porque ninguém quer sofrer. Então, é muito comum que a pessoa tenha algumas situação de evitação. Ah, agora eu evito contato com meus colegas. Isso muito ligado a essa situação inicial. Então vamos aqui tentar identificar um exemplo, tá? E aí eu trago aqui algumas perguntas que eu acho que são fundamentais para você fazer com o seu paciente no momento que você estiver atendendo. Por exemplo, como é que esse problema começou, né? Como começou o problema? Tá? Porque o paciente, né? Muitas vezes esse problema não necessariamente começou agora, mas pode ser que tenha começado por agora. Mas caso não tenha começado quando começou, né, esse problema, e porque nesse momento ele buscou ajuda psicoterápica. Essas informações vão sendo muito importantes para você entendendo o que é que move o paciente, o que é que traz mais sofrimento para ele estar ali naquele momento com você. Um outro elemento importante é, ele atribui alguma causa do início do problema. Lembra lá a situação desencadeadora que eu falei para vocês? Pode ser também que a pessoa não tenha uma causa consciente, uma causa única, uma causa consciente, e tudo bem também. Mas é importante você perguntar. Como isso se desenvolveu ao longo do tempo, né? Veja, depois de uma crítica no trabalho, eu comecei a evitar as pessoas, eu comecei a evitar de me relacionar e provavelmente isso só foi confirmando ainda mais, porque eu não me arriscava mais, não tentava, não me relacionava com meus colegas, consequentemente, isso vai sendo reforçado no sentido que a pessoa vai confirmando aquilo que ela acredita, que ela é realmente incompetente. E ela percebe alguma situação que dispara ou algum gatilho. Nossa, quando eu vou fazer uma apresentação, quando eu vou conversar com meu chefe, quando eu sou convocado para assumir alguma liderança ou para fazer alguma atividade. Então é importante que a gente vá fazendo todo esse mapeamento durante esse atendimento com o paciente. E aí vai ser importante que a gente identifique esses três elementos chaves que eu já vou dar um exemplo aqui no próximo slide. O que que precipitou o problema? Precipitou é o que que iniciou, o que que muitas vezes mantém o problema, porque muitas vezes o paciente que gostaria de mudar algum comportamento, algum jeito de ser e não consegue, é porque tem algo ali que é reforçador, que faz ele continuar naquele problema. Tá? Então, assim, se fosse simples, o paciente simplesmente já tinha mudado, não precisava ir para terapia, né? Se fosse só força de vontade. Mas muitas vezes não é, e é justamente por isso que ele precisa de ajuda de um profissional. E o que que ativa, o que que exacerba o problema? São elementos fundamentais para você estar identificando junto com o seu paciente aquela questão que ele apresenta. Então, vamos a uma situação aqui, uma situação fictícia, situação rosa. Veja, o que que precipitou o problema de Rosa, né? Rosa era uma pessoa que ela tinha muita dificuldade de sair sozinha, não sair à noite, queria fazer pequenas viagens de um dia para outros lugares e ela não conseguia sair, porque ela se sentia muito ansiosa, ela achava que ela ia passar mal e ninguém ia ajudar ela. E aí você vai entendendo melhor durante o atendimento com Rosa o que que aconteceu, né? Qual o que que precipitou essa situação. E aí veja, Rosa saiu com a irmã, o qual se sentiu mal, então a irmã desmaiou. Nesse momento que a irmã de Rosa desmaiou, ela começou a pedir ajuda para as pessoas na rua e ninguém ajudou ela.
E isso para ela foi muito traumático. Ela se sentiu muito sozinha, ela se sentiu impotente, achou que a irmã poderia morrer. E aí isso terminou gerando nela um pensamento, uma crença de que se eu ficar sozinha, eu vou passar mal. E aí não vai ter ninguém para me ajudar. Eu gostaria de viajar sozinha, mas se eu não tiver com um parente, com um amigo do meu lado, as pessoas não vão me ajudar e eu vou ficar passando mal lá sozinha. Perceba que existe aí um mecanismo de aprendizado. E a cabeça, o pensamento de Rosa fica trazendo esses pensamentos justamente como uma forma dela se defender e não expor ela a essa situação que inicialmente precipitou esse problema. Então a gente precisa estar mapeando esses pensamentos, essas crenças, essas sensações, tá? E isso então ativa, toda vez que ela fica sozinha ou que ela precisa ficar sozinha, ativa esse mesmo pensamento de que ela vai ficar mal e foi precipitada por essa outra situação. E o que é que mantém o problema? Como ela não consegue viajar sozinha, sente medo, acha que vai acontecer alguma coisa, ela sempre viaja com alguém, o que acaba reforçando nela a ideia de que se eu ficar sozinha eu vou passar mal, então eu preciso estar sempre com alguém. Só que ela nunca fica sozinha para poder perceber de que ela pode ficar sozinha e não necessariamente ela vai passar mal, ou que ela pode ficar sozinha e que pode passar mal e outras pessoas vão ajudar ela, porque ela simplesmente evita isso o tempo todo. Então isso daqui termina mantendo esse problema de Rosa. Veja que interessante, né? A gente entendendo esses problemas dentro do modelo cognitivo. Então, o papel crucial da formulação de caso é traduzir a teoria e a pesquisa de um modelo teórico, que eu estou falando da conceituação cognitiva, que é um modelo nomotético. O modelo nomotético é aquele que estrutura, que fornece aquilo que precisa ser estudado, como pensamentos, emoções, comportamento. Isso é uma estrutura nomotética, é uma estrutura comum. Como isso acontece naquele paciente é uma estrutura ideográfica. Então, quando eu falo de nomotético, é aquilo que é do grupo. Quando eu falo de ideográfico, é aquilo que é singular. Então, nesse momento, você utiliza o modelo nomotético, que é o da terapia cognitiva, para poder compreender aquele paciente que é singular e aquele problema que ele apresenta. Então, qual é o papel da conceituação cognitiva? Muitas vezes o cliente ele vai apresentar demandas muito heterogêneas, porque ele não sabe exatamente ainda como isso tudo acontece. E muito do nosso papel enquanto terapeuta é organizar melhor essas informações. Por quê? Porque muitas vezes o cliente ele gostaria de mudar. Ele gostaria, às vezes, de não sentir aquilo que ele está sentindo, ele não gostaria de pensar aquilo que ele está pensando. Só que muitas vezes ele vai ficar nessa luta e não consegue muitas vezes se livrar daquilo. Então a gente vai precisar organizar isso. Por isso a importância de entender um modelo nomotético, para tentar entender aquela situação. Focar, né, entender as forças que geram os problemas e as reações, ou seja, a partir das emoções, dos pensamentos, desse de várias outras situações. Isso daí eu vou trazendo consciência, eu vou trazendo uma maior consciência desses processos psicológicos para a pessoa. E aí, a partir disso, ela vai tomando consciência daqueles processos de inconscientes que fazem ela se manter onde ela está e não conseguir mudar. Então, muito do papel da terapia é trazer esse processo para a consciência. Por isso que a terapia é a partir da fala. Porque a gente precisa falar sobre essas situações, falar sobre essas relações entre eventos e entendendo o que é que mantém e qual é a dificuldade de mudar. E aí, a partir daí, o terapeuta pode entender e abordar novas informações com a pessoa, seja explicando o modelo teórico, seja falando de psicoeducação, seja validando a dor, seja validando tudo aquilo que ele está sentindo e direcionando para que ele vá entendendo por que muitas vezes ele se sente preso e não consegue mudar, apontando aí então os alvos da intervenção. Então, para isso, né, para a gente ir finalizando aqui já essa aula, é fundamental que você, enquanto terapeuta, identifique o que precipitou, o que ativa e o que mantém aquele problema. Então, o pensamento, né, eu nunca vou conseguir um emprego e com isso eu me sinto sentimento de ansiedade e tristeza. E o que é que eu faço quando eu tenho esse pensamento? Eu simplesmente desisto de tentar. Fico sem motivação, fico em casa e veja que isso daí só confirma esse pensamento.
meu coração começa a suar, e isso tudo aqui acontece no ambiente. As várias técnicas, como questionamento socrático, ativação comportamental, intervenção baseada em mindfulness, terapia focada na compaixão, esquiva experiencial, aceitação, desfusão, são várias técnicas utilizadas. Muitas vezes são formas de aprender a lidar com essa situação dentro do ambiente, para que o indivíduo consiga quebrar esse ciclo que se repete e muitas vezes impede ele de alcançar a mudança que ele gostaria. Então era isso, gente. Espero que você tenha aproveitado. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Eu gosto de interagir com as pessoas. Manda para aquele seu colega que você percebe que precisa, que pode, que vai se beneficiar dessa aula. E aqui fazendo uma revisão geral, né, do que a gente viu, né, a conceituação cognitiva. A gente falou sobre a definição dela, que é a forma de tentar enxergar, de perceber um problema, e isso daí está dentro de uma estrutura, de um modelo teórico, que é isso que a gente vai tentar fazer dentro de uma conceituação teórica, no caso aqui a conceituação cognitiva. A gente falou do modelo do cognitivo comportamental, que vai falar, né, de ativação fisiológica, de sensações, de pensamento e sentimento, e como o indivíduo se comporta. Existem outros modelos para tentar entender esses, né, aquele comportamento, aquele problema, aquele sofrimento que a pessoa apresenta. A gente falou também de entender esses elementos chaves, como aquilo que ativou aquele problema, aquilo que precipitou o problema, o que ativa e também o que mantém. Espero que você tenha gostado. Vou deixar as referências dessa aula aqui na descrição do vídeo e te vejo até uma próxima. Até mais.